Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu quero falar agora quero falar sobre a desconstrução de heresias. Eu normalmente gosto muito de pregar, a palavra que gosto de transmitir é sobre a desconstrução das falsas doutrinas. Sabemos que as falsas doutrinas são criadas por heresias, falsos ensinos que não têm a cabeça a Jesus, ensinos que provêm de homens. Mas essas mesmas heresias é que levam à apostasia. A apostasia é o desvio, é o completo desvio da verdade em Cristo. Sair fora da palavra para uma outra doutrina. E há prova disso que muitas das igrejas hoje são completamente apostatadas, apesar que muita gente não sabe, mas elas são apostatadas. Já não têm a cabeça a Cristo. Cristo está batendo a porta e não pode entrar naquela igreja, porque o ensino que hoje lá está é ensino humano. E com isso iria identificar aqui algumas linhagens de ensino que vêm da palavra de fé, que foram absorvidas dos livros vamos assim dizer, de homens do pensamento da nova era, ok? Da nova era, que na verdade são ensinamentos pagãos, que foram bem adaptados e trazidos como palavra de Deus, que deu o surgimento dos movimentos da palavra da fé, a palavra da fé, da confissão positiva. Deram também origens agora que temos o coaching, que é na verdade tipo não sei como é que eu poderia dizer isso em português, o coaching, e esses ensinos que na verdade, e os chamados conferencistas motivacionais. Todas essas linhagens que eu estou aqui a citar, elas estão bem patentes no seio das igrejas e muitas das vezes estão identificadas com pastores que hoje estão aí. São pastores que têm igrejas grandes, e eles na verdade é uma heresia. Eles continuam pregando isso, mas já fora da palavra de Deus. Eles estão completamente desviados. Mas os menos atentos não se apercebem. Os atentos já se aperceberam, e alguns vão saindo, alguns vão permanecendo, mas pronto, ainda procurando como na verdade se livrar desse tipo de coisas. São ensinamentos que deram origem nos anos 80 até agora. Eles nos anos 80 começou esses ensinos que tiveram origem, ensinos que foram dados, por exemplo, por Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Creflo Dollar, e que veio surgir também para Benny Hinn. Temos também o Maxwell, que Maxwell tornou-se o motivational speaker, quer dizer, conferencista motivacional. E como no Brasil hoje também temos grandes movimentos de jovens que estão a se levantar agora com o coaching. Temos também a Nigéria, que absorveu bastante dos ensinos desses pregadores da América, que hoje a Nigéria, tudo que a Nigéria recebe, ela amplifica, multiplica. Essa é a capacidade da Nigéria. Espero que no surgimento de um reavivamento também possam fazer o mesmo, porque a Nigéria hoje é o maior centro de heresias e apostasia e falsos ensinos que temos no mundo, por causa e África, né? Porque ela é o país mais populoso da África. Então, esses ensinos não são ensinos baseados na verdade bíblica. São ensinos que foram confinados à palavra de Deus, apanhando textos e descontextualizando-se e adaptando-se a estas confissões humanas. Nós temos pregadores que nesse momento eles até parecem estar a pregar a palavra de Deus, mas na verdade estão a dar um ensino humano, um ensino da sua cabeça e seu pensamento. Eu, com mais propriedade, nas próximas, eu vou citar mesmo o nome, e para não citar, só vou trazer vídeos de alguns pregadores que pregam esta palavra em Angola. E vocês têm como grandes homens, são assembleanos, uns são pentecostais, evangélicos, e pregam isto. Eles desviaram-se da verdade, pregam um evangelho humano, forma de administração, com palavra de fé, confissão positiva,
Todas essas coisas. E até chegam a dizer, por exemplo, que o ser humano é o centro de Deus ou a fraqueza de Deus. Quer dizer, é mais ou menos como é que eu posso dizer? É o menosprezar de Deus indiretamente para elevar a imagem do homem, como se nós é que somos, nós é que podemos. Como é dizer, o evangelho da autoajuda, todas essas coisas que muitos de vocês já sabem. Mas hoje eu queria trazer, para confirmar um bocadinho, eu queria trazer aqui três trechos bíblicos rápidos, que muitos desses heréticos, ou hereges, não sei se herético é português, os hereges trazem. Deixa lá ver, eu vou trazer aqui uma palavra rapidinha, deixa lá ver, eu queria mostrar para vocês, são trechos muito populares. Por exemplo, há um trecho muito popular que é o Filipenses 4:13. O que diz Filipenses 4:13? O Filipenses 4:13 diz, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Aqui, apóstolo Paulo, antes de citar no versículo 13, essa linha, que ela diz que ele podia suportar todas as coisas, desde que ele tivesse em Cristo que lhe fortalece. Ok? Apóstolo Paulo não está a se referir a outra coisa. O poder de todas as coisas aqui é tirado fora de contexto para se aplicar a uma vontade nossa. Porque nós sabemos que hoje há grupos que na verdade são seculares, usam a Bíblia Sagrada para perverter, porque na Bíblia Sagrada tem um livro de história, fala de muita coisa, e usam tudo isso para destruir vidas, para fazer feitiçaria, macumbaria, todo tipo de coisa. Então as pessoas às vezes usam, posso todas as coisas naquele fortalece. Eu posso todas as coisas, quer dizer, então, citando essa passagem, para se defenderem dos erros que cometem, para se defenderem de que podem ter aquilo, podem ser que eles têm esse direito de ter. Não, está fora de contexto. Essa palavra está fora de contexto usada assim. Temos que ler os versículos anteriores. O apóstolo Paulo aqui descreve com relação à necessidade. E vamos ver, essa carta está escrita da cadeia. O apóstolo Paulo quando escreveu a Filipenses, ele estava na cadeia, estava preso. E ele estava a escrever com relação à necessidade que ele tinha e que quando ele tinha fartura e que às vezes também passava necessidade, porque havia necessidade de cuidarem dele ou as pessoas enviarem coisas. Quando nós temos um parente na cadeia, nós temos que levar comida, levar algum sustento, levar tudo isso, né? E sabemos que às vezes a vida naquele momento era distância talvez, mas hoje pode ser por questões mesmo da dinâmica da vida, estão muito ocupados, se calhar numa semana não foram, depois passam 2 ou 3 semanas, quase que ninguém conseguiu visitar o preso, e depois voltam lá a aparecer e te levas em faltura, porque você sabe que há 3 semanas que não levas, né? Vais levar coisas a mais para poder aguentar, e não só, e também já se precavendo de que talvez você poderá ficar mais um período sem aparecer. E então vão levando esse mantimento ao detido ou ao preso. Então o apóstolo Paulo aqui se refere. Se lês, eu convido-lhe a ler, eu convido-lhe a ler os versículos anteriores para entenderes melhor. Porque estamos no 13. Lê mesmo todo o capítulo 4, se calhar começas do 3, para entender, porque o Filipenses é um livro pequeno. Lês para perceber bem o que Paulo está a dizer. Paulo estava a se referir a isso, estava a se referir que ele podia suportar, tanto estando na faltura, como estando em necessidade, em desgraça, em falta de coisa, falta de mantimentos. Mas desde que a fé dele permanecesse firme em Jesus Cristo. É esta a mensagem que Paulo está a transmitir à igreja de Filipenses. Que eu posso suportar todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Se eu estiver em falta de alguma coisa, tiver necessidade, tiver fome, tiver miserável, mas desde que a minha fé em Cristo Jesus permaneça firme, eu suportarei todas as coisas. Amém? Essa é a palavra. E se nós lemos no livro de Coríntios, 2 Coríntios 13, 8, a Bíblia também diz, no versículo diz, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Apóstolo Paulo cita isso. Se ler os versículos anteriores, vai se entender também. Quer dizer que nós só temos que pregar a verdade e contra ela nós não podemos se opor.
Ainda no 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo também cita, e não estou a tirar fora de contexto, porque eu lhe peço para ir ler os versículos anteriores, não quero ler aqui, estou a fazer um vídeo breve. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, fala, vais entender, ele diz aqui no 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os maiores miseráveis de todos os homens. Ele está a dizer, ô igreja, se vocês cristãos, a vossa esperança é que Cristo apenas vos sustém da vossa necessidade agora, hoje, e esta vida, este mundo, aguardamos alguma coisa só de Cristo aqui no mundo. Nós somos os maiores miseráveis. Está se a referir com relação à fé. Lê os versículos anteriores todos. Vais entender que ele está a falar com relação à fé. Porque aqui havia uma dúvida. Se Cristo não ressuscitou, essa é a dúvida que havia ali que ele vai escrever. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos uns desgraçados. Então não há aqui salvação nenhuma. Tudo isso é mentira. Mas ele no fim acaba por dizer, mas verdadeiramente, né, que Cristo ressuscitou. Então nós temos essa esperança, quer dizer que a nossa esperança maior, a nossa maior esperança no Evangelho é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Por isso eu me refiro também quando muitos vêm usar, o Pedro quando diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então pegam nessas pisaduras, pensam na doença enferma no corpo. Não. Você está a tirar a Bíblia fora de contexto. A palavra de Deus está a dizer, as pisaduras que se refere ali, é o pecado enfermo no interior do teu coração. O pecado enfermo, fomos sarados. Por isso estamos aqui hoje de pé, seguindo a Deus. O pecado que estava dentro do nosso interior, pelas suas pisaduras por Cristo, fomos sarados desse pecado. Para quê? Para que nós agora temos a habilidade de servir a Deus. Para que nós temos a habilidade de amar, a habilidade de meditar, partilhar a palavra de Deus, a habilidade de fazer as coisas que antes não podia, que nos impedia, de vivermos uma vida sã com Deus, ao próximo. Então é isso que ele está a dizer. E consequentemente, pela sua graça, você pode sim ser curado de doença, mas não é o foco do Evangelho. Porque Paulo pede, não sei se os estudiosos bíblicos, há uma disputa, mas que Paulo, qual era o espinho na carne de Paulo? Que Deus disse, a minha graça basta. Quer dizer que nós podemos sim ter enfermidade, termos doença e precisamos ir ao hospital e nos curar. E, sobretudo, termos fé em Deus que esta enfermidade vai passar. Mas se ela não passar, esta não é a morte que Deus diz, morrerás. A morte física que você experimenta na cara não é a morte final. Se você tem Cristo, ainda que você sofra, ainda que você morra, mas tens a vida eterna garantida. Tens um lugar garantido para onde vai a tua alma. E para os finais do tempo, quando o nosso Deus ressuscitar a humanidade novamente. Então é isso que você deve se fitar, amados. Não aceita falsas doutrinas. Medite a palavra de Deus e serás liberto. Amados, a paz do Senhor, e para te dizer que você, na tua fé, pela tua fé, você tem poder ou tem o direito de orar a Deus e pedir para te curar de uma enfermidade e pedir para algum problema que você está a vivenciar, mas sobretudo você tem que terminar, depois do teu pedido, você tem que terminar a oração dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque Deus também diz não, mas não de Deus nós não podemos questionar porque Ele é soberano, só Ele sabe o porquê. Muitas das vezes é para te livrar de orgulho, te livrar de mágoa, de ódio. E para Deus isso é mais importante do que você prosseguir em frente com a felicidade soterrena. Amém? Ame a Deus, busca o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, bye bye.